Amados, vamos pegar nossas Bíblias neste momento, vamos abrir na Epístola aos Hebreus. Depois da semana passada, que o pastor Josué ministrou a palavra, uma palavra tão pertinente, eu confesso aos irmãos que eu passei a semana refletindo as palavras do Josué, passei a semana considerando o que foi dito por ele, pelo Senhor, né? Por intermédio do nosso irmão e pastor do ministério. E então, nas minhas reflexões, o Senhor me trouxe para cá, para essa epístola, que inclusive estamos tratando aqui nas quartas-feiras, para dizer alguma coisa referente a esta epístola, que para nós, esse microfone, depois que o irmão cantou, ele queimou algum fio aqui dentro. Cadê o Léo? Tá aí? Ele ficou assim meio drive. Essa epístola aos Hebreus, que para nós aqui, ela é nova. Me parece que essa epístola foi escrita para nós, diretamente. É lógico que foi escrita para nós enquanto igreja. Porém, quando o apóstolo escreveu a epístola aos Hebreus, ele tinha um público-alvo imediato. Aqueles para quem ele queria dizer algo imediatamente. E nos alcançou no tempo, né? Porém, pela nossa experiência de vida enquanto igreja, é como, quando eu leio essa carta, é como se ela tivesse escrito para nós diretamente, imediatamente. Como se nós fôssemos o alvo principal e imediato dessa carta. Porque a nossa experiência passa por essa carta. Eu quero dizer para os irmãos que essa carta foi escrita dentro de um contexto de muita dificuldade. E alguém pergunta, pastor, mas quais são os aspectos dessas dificuldades, ou quais dificuldades eram estas? Os irmãos, pensem comigo por um momento, que essa carta foi escrita aos Hebreus. Portanto, já pesa aqui um fator muito importante. Os hebreus, quem eram os hebreus? Ora, aqueles filhos na carne de Abraão, Isaque e Jacó, discípulos de Moisés. Os irmãos podem colocar dessa natureza que vai ficar certinho. Os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, discípulos de Moisés. Porque Moisés, para o povo de Israel, foi o grande legislador. Aquele que, ao receber a lei no Monte Sinai, ministrou ao povo, entregou ao povo a lei. E os profetas que então, por longo tempo, interpretaram a lei, aplicaram a lei. E depois ainda vieram os escribas, aí depois vieram ainda os fariseus, os saduceus, os zelotes, ou seja, um tanto de lideranças e de seitas dentro do judaísmo, que fez do povo de Israel um povo devotado, a despeito de qual linha eles fizessem parte, mas um povo completamente devotado à religião judaica. Eu não sei se os irmãos já consideraram isso, acredito que a maioria já considerou isso. Até peço que os irmãos ouçam o que eu estou dizendo, assim, com a sua mente mais concentrada, procurando compreender a matéria, não somente a matéria, mas a essência do que se diz, para que isso se esclareça dentro de você. Então, quando Cristo veio, quando o Messias prometido veio ao mundo, aconteceu que os judeus não reconheceram o Messias. E mesmo que você saiba disso, está cansado de saber, o que devemos considerar não é simplesmente o fato de eles não terem reconhecido o Messias, mas os motivos pelos quais eles não puderam reconhecer no Messias o Messias de Deus. É que a doutrina que eles haviam recebido na tradição, desde Moisés, e agora passando pelo filtro e pelo olhar dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, dos zelotes, dos essênios e de tantos outros, acabaram que eles não reconheceram aquela doutrina judaica na pessoa do Messias. O Messias, para eles, era um estranho, porque o Messias, ele trouxe a essência daquela verdade,
dada por Moisés.